Olá a todos, bem-vindos aqui à segunda parte do episódio 22. Na primeira parte vimos 9 torneios que estão concluídos, agora vamos ver nesta segunda parte os outros 9. Vamos aqui correr a lista e vamos aqui ao quê do Great Western Trail, que está aqui. Teve 16 participantes nesta edição, jogado também em 5 rondas. O vencedor foi o Alcaran com 10 pontos, seguido do Ruben e do R. Pinheiro também com 8 pontos. Aqui nos confrontos, o Ocran ganhou todas as partidas, defronta o Ruben na segunda ronda. O Ruben ainda assim garante a medalha de prata e o R. Pinheiro defrontou o Ocran na quarta ronda e arrecada aqui, neste caso, a medalha de bronze. Portanto, o Western Trail vai já na sua 12ª edição, baixou 4 jogadores face à edição passada, mas está mais ou menos na média habitual. Também não está muito longe do que é o máximo, que foi 21. O Ocran obtém mais uma vitória e aumenta a sua vantagem como um jogador com mais vitórias, também mais outro pódio e destaca-se mais como jogador com mais idas ao pódio e também o jogador com mais pontos, 45 em 59. Aqui podemos ver as últimas edições. O Ocran tem dominado este torneio com 3 vitórias, só uma delas é que não, só na temporada 17 é que não conseguiu ganhar. O Ruben, na sua segunda participação, arrecada aqui uma medalha de prata e o R. Pinheiro, logo na estreia, consegue arrecadar uma medalha de bronze no Western Trail. E vamos ver o que é que vai acontecer na próxima edição. A seguir vamos para um dos mais jogados e um dos jogos que tem subido mais aqui na aldeia, que é o Harmonies. Esta edição teve 63, penso que foi recorde, mas já vamos ver. O Yugmur venceu com 12 pontos, o Bernardo com 10 ficou em segundo, o Messerzuma ficou em terceiro com 10. Ainda temos aqui o Const, o Caruso, o Tomateu, o Cris, todos com 10, até o sétimo a poderem ficar nas medalhas. Portanto, o Yugmur ganha todas as partidas do torneio, o Bernardo defronta o vencedor do torneio na quinta ronda e termina com a medalha de prata. O Mr. Zuma era outro jogador que estava invicto para a última ronda, perde, mas garante pelo menos uma medalha de bronze. O Const começa mal o torneio, perdendo logo na primeira ronda, mas ganha as restantes e termina em quarto. O Caruso só perde com o terceiro classificado, ganha as restantes e termina com o quinto lugar. O Tomatadeu perde na segunda ronda com o David, ganha as restantes e termina em sexto. E o Cris perde com o João na segunda ronda, ganha as restantes e fica também fora das medalhas. Portanto, o Armanis é outro máximo, embora desta vez não foi uma subida tão grande como na edição passada, mas subiu mais 4 jogadores. Está mesmo ali já na perto de se calhar passar para 7 rondas na próxima edição. Vamos ver se vamos ter mais um aumento de jogadores, mais um recorde, que por acaso tem acontecido todas as edições. Todas as edições têm aumentado, que é um bom sinal. Portanto, o David é o jogador mais vitorioso nestas 6 edições com 3 e também o jogador com mais idas ao pódio 3 e o jogador com mais pontos, 29 em 36. O Yugmur logo na estreia ganha este torneio pela primeira vez. O Bernardo repete outra vez o seu segundo lugar da edição passada e o Mr. Zuma na estreia arrecada aqui uma medalha de bronze aqui no Armanis. Agora vamos ver aqui o Yugmur, que se estreou esta edição. Só está em 3 torneios e só um é que ainda acabou, mas é a sua primeira medalha e ainda por cima uma vitória deste torneio do Armanis. Portanto, muitos parabéns. A seguir ao Armanis temos aqui um regresso que foi o Love Letter. O Love Letter que tem estado ausente aqui algumas edições porque deixou de estar disponível durante bastante tempo aqui no board game. Esta edição teve 31 participantes, foi ganho pelo Fac Santos com 14 pontos, seguido do Márcio com 13 e o Ocran também com 13 pontos. Esta edição
Vamos aqui pôr. Portanto, ao contrário das outras edições, foi em que era sempre só 3 jogadores. Nestas edições, nas mesas com os jogadores mais baixos, foi jogada a 2. Por isso é que há algumas mesas que foram jogadas a 2. Portanto, deu sempre a oportunidade de todos estarem sempre a jogar pelo menos algum jogo e não terem um bye. No caso, o Fac Santos foi o vencedor, faz um segundo lugar e ganha 3 vezes e termina aí com uma medalha. O Márcio ganha 3 partidas, mas depois fica empatado na terceira ronda, onde também está o Ocran, que fica também tem um histórico similar ao Márcio e com este empate ficam os dois com 13 pontos. O Márcio foi um bocadinho mais beneficiado, terminou com o segundo lugar e o Ocran com um terceiro lugar. O Avoeter, vamos aqui ver, portanto, o Avoeter, esta edição, portanto, regressa, a última edição foi a 15. Já agora, só aqui um detalhe, vemos aqui esta partida, porque o Avoeter sofreu uma ligeira alteração de personagens, portanto, a arte é diferente, para quem estava habituado à arte anterior, tem aqui algumas diferenças, mas tem aqui 2 personagens diferentes, que é o espião. Vamos ver se encontramos aqui uma delas. E também a princesa, em vez de ser o 8, é o 9. A condessa também sobe um número, passa a ser o 8. O rei de 6 passa para 7. O chanceler, que é uma personagem nova, ou seja, compre 2 cartas e fique com uma e as outras 2 vão para o fundo. O príncipe mantém o 5, a criada, o barão, o padre e os guardas. Portanto, a personagens novas é o chanceler, que dá para ver cartas novas e manda para o fim do baralho. Mais ou menos sabe o que é que está no fundo do baralho. E é espiã, que eu vou aqui tentar ver se aparece alguma espiã para ir vendo. Portanto, a arte é diferente para quem está habituado à versão antiga. Aqui uma tentativa, perguntar se é que é o personagem, mas não é. Queria só mostrar o espiã, a carta do espiã, e ver se aparece. Há sempre uma carta que fica de fora, portanto os jogadores não sabem sempre se aquela carta está em jogo ou não. Ainda por acaso. Está aqui o espião. Ok, está aqui o espião. No final da rodada, ou seja, no final da rodada, se for o único jogador ainda na rodada que não jogou ou descartou uma espiã, ganha um favor. Portanto, é uma forma de ganhar pontos no jogo, para além de ser o último a jogar a princesa. Portanto, é mais uma forma de ganhar pontos. Portanto, é uma alteração, portanto, é um regresso aqui na aldeia do Harmonies, que mais ou menos manteve um número que é habitual das edições passadas. A média está na linha, 30 e agora foi 31. É um bocadinho diferente daquilo que estavam para alguns habituados, mas é um regresso. O Tensport é o único jogador que ganhou 2 vezes, o resto foi sempre jogadores diferentes. E o jogador com mais idas ao pódio, 5, e também o jogador com mais pontos, 140 e 52. Estas 13 edições. O Fac Santos ganha este torneio pela primeira vez, tinha como melhor resultado no terceiro lugar. O Márcio, na sua segunda participação, arrecada aqui uma medalha de prata. E o Ocran, que já tinha ganho na edição 7 e depois teve muitas edições ausente, regressa e arrecada a sua segunda medalha, neste caso a medalha de bronze. Aqui no regresso do Avoeter, que já estava aqui ausente há algum tempo. Vamos agora aqui ao My City Roll and Build, que teve 25 participantes nestas 5 edições, 5 rondas. JRPPR foi o vencedor com 10 pontos, seguido do Márcio com 8 e o David também com 8, e em igualdade pontual com o Pedro e o S. Ramalho. Portanto,
O JPPR ganha todas as partidas. O segundo classificado só perde com venceu o torneio na última ronda, que iria atribuir a medalha de ouro a quem ganhasse. O David só perde com o Running Wild na terceira ronda e assim consegue arrecadar uma medalha de bronze. E depois temos aqui o Pedro, que perde na primeira ronda com a Alfarinha. E o S. Ramalho também perde na primeira ronda e ficam ambos fora das medalhas. Vamos aqui ver. Portanto, esta versão do My City já tem 8 edições. Parece estar a estabilizar aqui um bocadinho acima dos 20 jogadores já há algumas edições. Subiu mais um, face à edição passada, mas não é uma grande diferença. 8 edições, sempre com vencedores diferentes, que é de destacar. E já que há alguns jogadores que já foram pelo menos 3 vezes ao pódio, que é o caso da JPPR. E penso que o Mr. Diegas foi 2 vezes. O Marco foi outro jogador que já foi 3 vezes. E penso que seja só isso. São esses 2 jogadores. Portanto, o JPPR, 2 edições fora das medalhas, agora ganha este torneio pela primeira vez. O Marco também, história similar. As últimas 2 edições fora das medalhas, agora arrecada uma medalha de prata e faz aqui o set das medalhas possíveis do My City Roll and Build. E o David repete o terceiro lugar que obteve também na edição passada, que até agora tinha sido o seu melhor resultado. Vamos agora a seguir ao My City, vamos aqui ao Res Arcana, que houve aqui uma grande novidade, muito invulgar. Teve 15 jogadores. Esta edição foi ganha pelo Violent Girl com 9 pontos, seguida do Okran com 8 e do Song também com 8 pontos. Aqui podemos ver a Violent Girl ganha todas excepto a segunda ronda onde empata. O Okran perde com a Violent Girl na última ronda, que seria a ronda decisiva para atribuir o ouro. Neste caso deu o ouro à Violent Girl e o Okran fica com a medalha de prata. E o Song perde na primeira ronda com o Dead Fox, ganha as restantes partidas e arrecada aqui uma medalha de bronze. Porquê é que houve história neste torneio? Porque era um torneio que estava a ser dominado pelo Song nas últimas edições e agora pela primeira vez já dá muito tempo. Ele já estava aqui 3, 6, tinha 9 edições seguidas a ganhar e desta vez não ganhou o torneio. Ainda assim é o jogador com mais pódios, mais vitórias, 10, e também o jogador com mais pódios, 12, e o jogador com mais pontos, 56 e 60. Imaginem se ele tivesse jogado todas as edições desde o início. Nestas 15 edições, podemos ver a Violent Girl ganha este torneio pela primeira vez, tinha como melhor resultado um 8º lugar. O Okran, que volta a arrecadar uma medalha de prata. Ele, por acaso, as últimas edições têm variado entre um segundo lugar e um quarto. Vamos ver se agora volta a fazer um quarto ou inverte esta tendência e arrecada mais uma medalha. Portanto, é a sua quarta medalha de prata. E o Song mantém aqui uma sequência de pódios, arrecada a sua primeira medalha de bronze e fecha aqui o set das medalhas possíveis do Res Arcana. Em termos de participantes, baixou em mais 2, mas não está muito longe do que tem sido habitual nas últimas edições, que tem sido aqui nos 18, 17 jogadores. A seguir ao Res Arcana, vamos aqui ao River of Gold, que foi só jogado em 4 rondas e por 12 jogadores. O David foi o vencedor com 8 pontos, seguido do MFD com 6, em igualdade pontual com o Godatuga. Portanto, aqui o David ganha todas as partidas, defronta logo o segundo classificado na primeira ronda e o MFT ainda assim garante uma medalha de prata depois de perder a primeira ronda. O Godatuga também tem um histórico similar ao MFT, em perde a primeira ronda, ganha as restantes e arrecada aqui uma medalha de bronze neste torneio. Portanto, o River of Gold estreou-se a edição passada, só com 8 jogadores, que era o mínimo, mas desta vez aumentou em 4, que é um bom sinal. Vencedores diferentes e o Godatuga e o David são os únicos que repetiram pódio de uma edição para a outra, e aqui há vários jogadores que já ainda têm 7 pontos em 8.
Portanto, aqui podemos ver o David sobe de um segundo para primeiro, o MFT logo na estreia arrecada uma medalha de prata e o Godatuga agora desce de primeiro para terceiro, mas arrecada uma medalha de bronze. Vamos ver se este torneio regressa na próxima edição. Agora vamos aqui a um mais conhecido do público como o Uno, mas no board game chama-se Sol. Esta edição foi ganha pelo Govir com 8 pontos, em igualdade pontual com o André e o Tiago, e ainda temos aqui o Adegas e o DMZ, até o quinto tenta todos ganham uma medalha. Portanto, o Govir perde a primeira ronda, tem um bye, ganha as restantes e consegue arrecadar uma medalha de ouro. O André Martins era o jogador que estava invicto para a última ronda, perde e arrecada ainda assim uma medalha de prata. E o Tiago T perde com o segundo classificado na quarta ronda, ganha as restantes e arrecada a medalha de bronze. No caso do Adegas, que fica em quarto, só perde com o Damipor na terceira ronda, e o DMZ perde logo na primeira ronda com o Marco Ante e termina em quinto. O Sol, que já deve ter várias edições, já vai na 14ª edição, 25, só está a 1 do máximo alcançado na temporada 17. O Govic já está na sua terceira vitória consecutiva deste torneio, embora esta edição foi um bocadinho mais complicada, mas ainda assim conseguiu arrecadar uma vitória. 5 vitórias em 14 e 9 idas ao pódio nestas 14 edições. É o jogador com mais pontos, 50 e 66, e para quem não conhece o Sol, é basicamente o Uno, basicamente é o Uno. Vou ver terceira vitória consecutiva aqui, e a sua quinta vitória. O André Martins faz a sua terceira medalha, consegue obter a sua terceira medalha de prata, e o TACT, depois de duas participações um bocadinho mais abaixo, que é habitual, volta ao pódio com a sua segunda medalha de bronze neste torneio. E vamos aqui aos Ticket Rides. Portanto, vamos aqui primeiro ao Índia, que teve 40 jogadores e foi jogado em 6 rondas. Portanto, aqui esta edição teve 5 Ticket Rides. Este é o segundo a acabar. O Caruso foi o vencedor com 12 pontos, seguido do Jeshi, o Marco Ant e o Busy Wind. Portanto, até o quarto podiam ter ficado nas medalhas. No caso, o Caruso ganha todas as partidas. O Jeshi só perde com o vencedor do torneio na quinta ronda, de resto ganha as outras e termina com a medalha de prata. O Marcos perde com o segundo classificado e o Busy Wine começa mal o torneio, perde a primeira ronda e mesmo arrecadando só vitórias nos restantes jogos, termina infelizmente no quarto lugar. Portanto, o Ticket Ride India estreou-se a edição passada com 44 jogadores, não teve uma grande queda, manteve 40, portanto é um bom sinal. Vencedores diferentes e medalhados também completamente diferentes. Há vários jogadores que já têm 9 pontos em 12 possíveis. Aqui podemos ver o Carvoso sobe de um 18º para primeiro, o Jeshi de 33º para segundo e o Marcos de um 8º para terceiro lugar. Portanto, o mais provável é que este jogo regresse na próxima edição e infelizmente agora... Okay. E o outro jogo que se estreou foi o Ticket Ride Nordic Countries. Este sim é uma estreia, é o terceiro que já terminou, só faltam mais dois, que é o dos Estados Unidos e Europa. Esta edição foi ganha pelo Verbal com 12 pontos, seguido do Alfarinha com 10, em igualdade pontual com o Samidi e o Caruso, todos com 10 pontos. Portanto, o Verbal ganha todas as partidas. O Alfarinha, o Alfarinha só perde com o Toddy na quinta ronda, ganha as restantes e arrecada uma medalha de prata. O Samidi perde com o vencedor do torneio na segunda ronda, ganha as restantes e termina com uma medalha de bronze. E o Caruso só perde com o segundo classificado na quarta ronda, ganha as restantes, mas neste caso teve o azar de ficar em quarto. Portanto, o torneio fez a estreia, portanto não há aqui muita história, mas podemos ver aqui uma partida muito rapidamente. Vamos ver aqui. Este provavelmente acho que é
a versão mais apertada é muito de a ser jogada a dois, acho que das 5 versões que está no board game, esta aí acho que é o mapa mais complicado e mais apertado. Portanto, é na Escandinávia, pronto. Tem, tal como a versão Europa, os, os túneis, mas também tem aqui zonas em que tem aqui os ferries que dá para passar. Mas é um mapa muito complicado para se jogar porque não é nada fácil. E sendo jogado a 2 é muito fácil restringir aqui os movimentos dos jogadores. Eu vou só mostrar, toda a gente já conhece, as versões do Ticket são muito similares uma à outra, porque é ou buscar tickets, ou buscar os comboios, ou colocar os comboios, portanto aí não há grande diferença. Aqui estão, vamos aqui ver a pontuação dos objetivos. Portanto, não há assim. Não é assim a única diferença, por exemplo, tem aqui formas de fazer linhas grandes aqui nesta zona. O problema é que podem ser facilmente bloqueadas e ser um bocado complicado. Por acaso neste jogo o Carlos consegue acabar muito cedo o jogo, enquanto o oponente só fica com 11 carruagens para colocar. Pode ser complicado, porque se calhar quer ligar para algum sítio, vamos, por exemplo, que o seu oponente queria ir de Gothenburg para Olo, portanto Gothenburg é aqui em baixo, Olo é cá em cima, e chega aqui, ou seja, não tem forma de chegar, porque isto ficou de tal maneira bloqueado que não consegue ir para o outro lado, enquanto na versão da Europa consegue-se colocar uma estação, que não é. Portanto, é a versão que acho das 5 que está em jogo é mais complicada porque pode restringir muitos movimentos. Mas pronto. Mas fez a sua estreia. Provavelmente vai por ter 44 jogadores, pode baixar, mas provavelmente vai regressar na próxima edição. Que fez nesta edição a estreia. Mas aqui é a classificação, ver como é que está o ponto de situação neste momento. Neste momento é liderada pelo Sport com 964,33. O Govir está em segundo, a menos 2 pontos do Sport. E o Ocran já está num terceiro lugar, um bocadinho já fora da contenção para os dois primeiros, com 963,69. Vamos aqui ver as partidas do Sport, dos jogos que ele ainda tem por jogar, estão a dar mais pontos. Portanto, ele teoricamente, o Splendor já é torneio finalizado, porque ele já concluiu todas as rondas e tem os 7 pontos possíveis. No Agrícola também já está, é uma classificação fechada. O Burgundy também é uma classificação fechada. Não é uma classificação fechada. Portanto, em termos de pontos, 7, 7. Portanto, o Burgundy não está fechado. Portanto, ainda pode haver aqui alterações. Ele só tem 6 pontos. Portanto, ainda pode aqui sofrer alteração. O Carcassonne ele ainda também não tem isto, só tem 6 pontos. Portanto, ainda há aqui jogos a realizar. Portanto, não é a classificação máxima. Sushi Go também só tem 6. Portanto, os únicos jogos que ele pode perder pontos é no Burgundy, que ele está neste momento em segundo. O Diegas vai ganhar o torneio. A questão é se há mais jogadores aqui em baixo que poderão ficar também com 6 pontos e reduzir aqui um pouco esta pontuação dos 96, e tal como na mesma situação do Carcassonne, do Sushi Go e tal. No caso do Govir, vamos aqui ver. Penso que ele tem só 6 pontos e meio no azul, que acho que deve dar para um segundo lugar. Mesmo assim dá muitos pontos, mas não deve conseguir o primeiro. Podemos ver aqui o primeiro. Os dois primeiros estão empatados com 6 pontos e meio, mas já concluíram ambos, mas será a pontuação máxima.
No Carcassonne ele já tem todos, vai ganhar o torneio. O Ticket to Ride ainda falta com. Eu penso que ele deve ter já concluído. Sim, não ganha o torneio, mas faz segundo lugar. Mas pode ter ainda aqui alguns jogadores que ainda conseguem obter mais 6 pontos. Há aqui vários que ainda não concluíram, como é o caso do Ferrer, portanto ainda pode alterar, reduzir um bocadinho os pontos no Ticket to Ride. Os outros já estão tranquilo. E o King Domino, penso que o Govir também já concluiu e não vai passar dos 6. Ainda há aqui o Caruso, pode arrecadar 7 e alterar aqui um bocado as contas, baixar estes e, portanto, em princípio, portanto, depende um bocado dos jogos que estão em falta, mas assim à primeira vista parece que o Sport está mais tranquilo para ganhar o torneio, tem aqui uma vantagem interessante. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que correm estes jogos, que podem determinar aqui uns ajustamentos. Uma derrota pode ser bastante penalizadora. Na continuação aqui do top 10, tanto o Cris está em quarto, Domain, David, Caruso, CCC, Running Well, e a fechar agora o top 10 está a Ewair com 939.39. No medalheiro, é liderado pelo David com 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 6 de bronze, 34 medalhas total. O Alvir está em segundo com 12 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, 26 medalhas. E o Domain a fechar o top 3 com 10 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze, 15 medalhas no total. Temos 144 medalhados depois de 176 torneios terminados, penso eu. E vamos correr aqui a lista de todos os 144 que já estão medalhados, ou pelo menos já ganharam pelo menos uma medalha nesta edição. E pronto, está tudo. Em termos de torneios, não vai faltar agora muitos. Nos próximos dias, a maior parte destes torneios vão chegar ao seu final também. Já só vão ficar aqui os habituais, aqueles que damos mais tempo, que normalmente demoram mais tempo, mas que ainda faltam ter mais uma ronda para concluir. Mas também não vai demorar assim tanto tempo. Até à próxima e boa continuação de bons jogos que ainda tem para jogar. Tchau.